Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. E como é bom ouvir Gil Gomes falando no rádio. Como enche, aquela voz enche o rádio. Como essa voz nos prende do lado do rádio, do radinho de pilha. Como nos impressiona sua capacidade de descrever, de nos transportar até o limite daquela história, de nos colocar praticamente na cena de um crime, de uma história contada pelo Gil Gomes. Quão bom é ouvir Gil Gomes no rádio, muito bom ouvir Gil Gomes aqui na Rádio Terra. Esse é o Jornal da Terra, edição número 237, nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013. O Jornal da Terra está no ar, como está todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, para monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, para entrar diariamente na sua casa e levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é não saber, ser privado dela e assim escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 2, esses são os destaques da edição 237. Santana de Parnaíba vai multar dono que abandonar animais domésticos pelas ruas da cidade. Muito bem. Nota Fiscal Paulista vai fazer sorteio especial de R$1 milhão em comemoração ao Natal. Motoristas de ônibus e vans agora vão ser obrigados a fazer exame toxicológico. Balcão de empregos de Pirapora já empregou mais de 800 pessoas só no primeiro ano de atividade. Jandira vai ter música na praça no próximo sábado e comemoração de emancipação no domingo. Instituto Mas 100% de acerto na eleição suplementar de Santana de Parnaíba. Nós já prevíamos isso, né? Não adianta os outros berrar, porque já prevíamos isso aqui. CIOeste, o consórcio intermunicipal da região oeste, se reúne com o governador Geraldo Alckmin para tratar de mobilidade urbana. Osasco na luta contra o trabalho infantil vai ser lançado no próximo sábado, 7 de dezembro. Banco de leite materno é inaugurado em Barueri para atender mães de toda a região. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5 horas e 4 minutos. Muito obrigado a você que está conosco aqui no AM 1330. Você que nos elegeu aí como porta-voz e como o seu jornal para saber o que acontece na região oeste da Grande São Paulo. Muito obrigado pela audiência. E hoje é dia 4 de dezembro de 2013, é o 39º dia do ano e só faltam 27 dias para acabar 2013. Se a gente tirar aí 6 dias, então falta 21 dias para o Natal. Tem jeito, né? Já foi comprar os presentes esse final de ano aí, Jefferson Miro? Tá ruim? Bom, aniversariantes famosos desse 4... antes de eu falar do aniversariante famoso desse 4 de dezembro,
Queria lembrar que hoje é o dia Mundial da Publicidade e dia do publicitário. Esses heróis, na verdade eles enganam a gente, né? Mas que transformam água em vinho, né? São quase milagreiros em algumas situações, né? Mas enfim, muito talento. O Jefferson é formado em publicidade, não é marketing, né? Enfim, esses caras, parabéns a esses caras que nos enganam e que a gente ama muito. Parabéns pela criatividade. Hoje, 4 de dezembro, aniversário da cantora Maria Gadu. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Eu queria saber o que significa Chimbalaie. Você sabe, Jefferson Mira? Não sabe, né? Enfim, coisa da MPB, né? Os caras se reúnem, fazem aquelas reuniões, se fecham naqueles estúdios, fica aquele fumacê no ar, e aí saem essas coisas aí, né? Tem coisas muito mais difíceis de decifrar na MPB brasileira. Maria Gadu é um talento novo da MPB, muito promissor, e ela nasceu aqui de São Paulo, tá participando aí desse programa The Voice Brasil, né? Tá do lado ali da Cláudia Leite, se não me engano, é treinadora também, violinista exímia também. O primeiro grande sucesso dela foi esse aí que a gente tá ouvindo aí no fundo, o Chimbalaie, mas enfim, despontou mesmo, já foi indicada 4 vezes pro Grammy Latino e já vendeu muito disco de platina, disco de ouro, já alcançou essas marcas, e apareceu com grande destaque a partir do DVD Multishow ao vivo. Parabéns, então, a Maria Gadu, que eu não pesquei aqui a idade dela, mas tem muito pouca idade, 20 e muito poucos anos de idade para esse cantor da música brasileira, Maria Gadu. Jefferson Miro, são 5h07. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Zé Pedro. O Dr. Zé Pedro não pôde, o psicólogo que vem aqui às quartas-feiras, não pôde vir aqui por conta de uma dificuldade no trabalho dele, mas daqui a pouco nós vamos falar com ele por telefone. O assunto que ele vai explicar para nós hoje, tem sido assim as participações do Dr. Zé Pedro aqui no programa, é sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Não tinha mudado a nomenclatura, disse que não podia chamar mais TOC, enfim, mas ainda chama de TOC, né? É a sigla, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade eu também quero saber exatamente como é que se identifica, né? Eu sei que o Roberto Carlos tem esse problema, né? Confessadamente, né? Essa coisa de querer as coisas no mesmo lugar. Por exemplo, essa garrafinha d'água devia estar ali na geladeira, entendeu? Agora está aqui, né? E aí tem pessoas que são compulsivas em relação a isso. Vão lá, olham 10 vezes a porta, está fechada, não... Roberto Carlos não veste marrom nem a pau, é só azul. Tem todas essas coisas. Ele vai explicar para nós. Inclusive, eu tenho pedido para o Dr. Zé Pedro aqui no programa, para ele explicar, além de decifrar, dizer o que são essas doenças psíquicas aí, ele explicar como a pessoa identifica que pode estar passando por esse problema. Por exemplo, eu antes de dormir vou olhar, às vezes 2 vezes, se a porta está trancada. Agora, isso aí é um transtorno obsessivo compulsivo, porque eu moro em Itapevi e tenho medo da bandidagem. Velho, temos que entrar na nossa realidade. Talvez sejam as duas coisas juntas aí, né? Mas eu tenho o hábito de olhar, né? Agora, eu não sei se 2 vezes é suficiente para dizer que eu sou um compulsivo nesse ato aí de conferir se a porta está fechada, enfim. Vamos falar com ele daqui a pouco. E só vou lembrar aqui que amanhã é dia do vamos falar também com o Flávio Azevedo Limas no programa hoje, falar de educação, nosso colunista de educação. Amanhã é dia do Dr. Zé Lima, promover saúde aqui no programa. Pode continuar mandando suas perguntas. Na sexta-feira nós vamos entrevistar aqui o pastor Reinaldo Mota, que já esteve conosco, e é a principal liderança do Rede de Sustentabilidade na cidade.
vão querer entender como é que está esse início de relação dos integrantes do Rede hospedados no PSB. Vamos entender como é que está isso lá, está funcionando bem. A gente sabe que aqui na região, o pastor Reinaldo Mota já nos disse aqui que tem uma ótima relação com o professor Mário Luiz Guide. Aliás, o professor Mário Luiz Guide está fazendo aniversário hoje. Eu devia ter dito aqui na parte de falar dos aniversariantes. Vereador de Osasco, Mário Luiz Guide, nossos parabéns. Figura limpíssima da política. E acho importante quando a gente pode falar com tranquilidade de uma figura que não tem, com certeza, tem nada a esconder da sua caminhada. Uma figura absolutamente, você pode até não ser eleitor dele, mas além de um baita educador, um vereador e um político da melhor estirpe possível. Está fazendo aniversário hoje e o pastor Reinaldo Mota já dizia que voltou para o PSB, né, hospedado hoje no PSB, sendo Rede, mas voltou pelas mãos do professor Mário Luiz Guide, vereador aqui de Osasco. Então, na sexta-feira, vamos ter essa conversa com o pastor e entender como é que tem sido esses 2 primeiros meses aí de convívio, de reuniões, se as coisas estão fluindo bem, né, entender o que ele pensa do cenário político de Osasco. E por falar em Osasco, semana que vem nós temos aqui, segunda-feira, o Delbo Teruel virá aqui no programa. Ele é candidato, possivelmente pré-candidato a deputado pelo PSD, vai estar por aqui, provavelmente deputado federal, vai estar aqui conosco, já esteve aqui, vai virar novamente. E também o presidente da Câmara de Jandira não pôde vir ontem, a sessão se estendeu e aí ele virá na semana que vem, na terça mesmo, terça-feira, o vereador de Osasco, como é que é o nome dele mesmo? É o Mi, eu sei. Altamir Cipriano, isso, é o conhecido vereador Mi, presidente da Câmara de Jandira e que é craque de futebol nas horas vagas aqui, joga com o Jefferson Miro. Enfim, imagina o nível da coisa, né? Enfim, vamos ver se a gente grava alguma cena típica do Bola Murcha para cobrá-lo aqui. Na verdade, ele vai aproveitar, vamos aproveitar que ele está aqui, vamos falar como é que foi o ano legislativo, né? Novo prefeito, um prefeito que acabou de sair da Câmara Municipal, lá o prefeito G. Então vamos entender como é que foi esse primeiro ano e falar de bastante Jandira. Agora, há poucos dias, o secretário de Saúde deu no pé, doutor Lindoso, deu no pé, resolveu voltar, ele é de Osasco, aqui de Osasco, resolveu, pelo que ele declarou aí, voltar a clinicar somente. Doutor Lindoso, todo mundo, o ouvinte de Osasco sabe que ele já foi candidato a vereador aqui em Osasco. Há quem diga que ele tem pretensões até para disputar enquanto deputado, mas se fosse isso, podia se desincompatibilizar mais adiante. Eu prefiro acreditar na opinião, no que disse oficialmente o ex-secretário de Saúde de Jandira, doutor Lindoso, falando a respeito da sua saída, que ele prefere voltar à iniciativa privada, atender o seu consultório, atender os seus pacientes. Então é isso. Semana que vem, basicamente, o que a gente tem de agenda por enquanto é isso. Devemos ter alguma novidade em relação à nossa rodada de entrevistas com os prefeitos, já na semana que vem, mas por enquanto, e se tiver, deve ser o prefeito Carapicuíba, mas estamos dependendo de uma confirmação ainda do próprio prefeito, já estamos dialogando lá. São 5h14, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Nós vamos para o primeiro giro de notícias, saber o que mais importante aconteceu na região, e na volta já vamos conversar com o Dr. José Pedro. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Itapevi realizará mais uma edição do Passeio Ciclístico. A ação serve para alertar a população sobre a importância da preservação ao meio ambiente e os cuidados com a saúde. A 5ª edição do Passeio Ciclístico acontecerá no dia 15 de dezembro, um domingo. A concentração para a saída do passeio será realizada na Avenida Pedro Paulino, em frente ao Centro de Reabilitação da Coab, a partir das 9 horas da manhã.
Todos os moradores da cidade podem se inscrever até o dia 13, a sexta-feira anterior ao passeio. Para isso, basta se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente, que fica na Rua Professor Irineu Chalupe, número 291, no centro, ou na Secretaria de Esportes e Lazer, na Rua Geraldo Vasques, número 8, próximo ao viaduto, além das bicicletarias e lojas participantes da organização. Qualquer dúvida, basta ligar no telefone 4143-7600, 4143-7600. O CIOeste, Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, participou nesta semana de 2 importantes encontros para melhorias na mobilidade urbana da região. O primeiro encontro aconteceu no último sábado, quando os prefeitos participantes do CIOeste se reuniram com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A segunda reunião aconteceu na manhã desta terça-feira com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, o presidente da EMTU, Joaquim Lopes da Silva Júnior, e com diretores da CPTM para discutirem alguns projetos da CIOeste. A mobilidade urbana, uma das principais bandeiras levantadas pelos governantes das cidades, foi um dos temas abordados. Melhorias que ajudarão nos acessos da região foram apresentadas, como os novos acessos da rodovia Castelo Branco para Osasco e Barueri, a extensão das marginais até o quilômetro 32 e a reforma da linha 8 da CPTM, trecho que atende à região. Participam do CIOeste as cidades de Barueri, Pirapora do Bom Jesus, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco e Santana de Parnaíba. Juntas, elas correspondem a 2,3% do PIB nacional. Possuem uma área de quase 1.000 quilômetros quadrados e concentram uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desde o último dia 1º de novembro, a proposta de emenda à Constituição do Estado que prevê a isenção de ICMS para medicamentos e matéria-prima destinada à fabricação de remédios. Assinada por deputados da região oeste da Grande São Paulo, a PEC tramita como prioridade na Assembleia, mas não tem data definida para entrar na pauta de votação. Dos 94 deputados estaduais, 32 assinaram a proposta, sendo 3 deles da região oeste da Grande São Paulo. Oswaldo Virgínio, do PSD, Marcos Martins, do PT, e Isaac Reis, também do PT. Além deles, a região ainda conta com Celso Giglio e João Caramês, ambos do PSDB, e Marcos Neves, do PV, mas estes não participaram da criação do projeto. Se aprovado pelo plenário, os medicamentos e a matéria-prima utilizada para a sua produção deixarão de sofrer a tributação do imposto, que hoje é de 18%. Embora tramite como prioridade na Alesp, a PEC está desde o dia 7 na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e ainda aguarda a nomeação de um relator especial para analisar a matéria. Apenas após o parecer da comissão é que a proposta vai a plenário. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h19, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E vamos fazer aquele bate-papo de toda quarta-feira com o Dr. José Pedro, psicólogo e nosso companheiro aqui semanal e que vem semanalmente para desvendar os temas ligados à saúde psíquica, situações em que a gente às vezes não entende muito bem e que o doutor vai explicando, vai tornando mais palatável, mais de fácil compreensão para todos nós. Doutor Zé Pedro, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Terra. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Tá tudo bem, doutor? Tá tudo jóia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
E hoje vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo. Popularmente falando, TOC. Em algum momento me passou pela cabeça que essa sigla, em algum momento tenha sido colocada de lado, mudada. Não mudou não, é isso mesmo, né? Antes a gente chamava de distúrbio obsessivo compulsivo, que era o DOC. Depois foi para o TOC. Mas, assim, as características são as mesmas, tal. É que na psicologia, às vezes a gente muda de nome para vários transtornos. Antes a gente falava assim, psicose maníaco-depressiva. Hoje a gente costuma falar transtorno bipolar. Entendi. Agora, quais são os comportamentos e o que consiste o TOC? O TOC ele se caracteriza por comportamentos obsessivos, ou seja, manias. Mania de limpeza, aquela mania de querer conferir tudo. O camarada tranca a porta, volta 10 vezes para ver se está trancada. Isso que eu ia perguntar, doutor. 10 vezes por exemplo, eu que vou 2 vezes antes de dormir, já posso considerar, posso ficar preocupado aqui ou não? Não. Coloca uma camisa de força no homem aqui ou não? Não. A gente até pode entender isso até como uma forma de se sentir mais seguro, né? Porque a violência que a gente vive... Eu moro em Itapevi, né, doutor? Eu moro em Itapevi, né? Eu moro em Itapevi, né? Nós moramos, né? Então, mas assim, é considerado TOC quando isso atrapalha a pessoa de desenvolver as atividades normais, né? É uma coisa exagerada, né? Entendi. Então tem essa característica: mania de limpeza, mania de conferir as coisas, mania de organização excessiva. Sabe aquelas pessoas que apontam lápis e botam um do lado do outro, tem que ser a corzinha certinha, tudo bonitinho. Isso também é uma característica do TOC, né? Perfeccionismo exagerado. Tem mais algumas outras características? Olha, a gente pode também falar um pouco de nível de relacionamento. Tá. No cotidiano, como é que é? Onde isso interfere na vida da pessoa que sofre desse problema? Você imagina, porque por que a pessoa desenvolve um TOC, né? Tem alguma questão inconsciente da pessoa que ela não está conseguindo lidar com aquilo, que gera uma ansiedade muito grande, e o TOC vem como uma forma de proteger a pessoa, né? Uhum. Então, você imagina alguém que, por exemplo, tenha a necessidade de conferir uma porta, se está trancada 10 vezes para se sentir seguro. Se ela trabalha num local inseguro, que de repente a porta fica aberta, alguma coisa assim, você imagina o grau de ansiedade que isso gera na pessoa. Verdade. Você pega uma pessoa com mania de limpeza, por exemplo, que ela toda hora tem que lavar as mãos. Você imagina essa pessoa quando vai, por exemplo, vai na 25 de março fazer compra de fim de ano. Bom, ela nem vai, né? Porque ela não vai aguentar aquela coisa toda. Ela não vai encontrar um banheiro a cada meio metro para ela lavar as mãos, né? E não tem nada organizado lá, né? Lá não tem nada enfileirado. Nem organizado, nem limpo também. Nem limpo, fico imaginando mesmo que é... Agora, no início, doutor Zé Pedro, você falou de uma... Olha, o sujeito tem o hábito de alinhar as coisas, tem o hábito de fazer a mesma coisa repetidas vezes e conferir, e ir lá de novo conferir, e quando pensa que está tudo bem, ir lá de novo conferir. Em que momento a pessoa vai
achar que vai, ou pelo menos tentar identificar que está passando por uma dificuldade séria como essa, que pode privar ela de uma série de sensações da vida, né? Em que momento? Cai sempre naquilo que eu falo da prevenção. Infelizmente, as pessoas vão se dar conta disso quando outras pessoas começam a apontar esse comportamento diferente, né? Ou quando a própria pessoa começa a perceber que ela não está conseguindo realizar as tarefas que ela precisava. Né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas vai procurar tratar disso quando chega nessa situação. Ou seja, impede a pessoa de realizar as atividades normais, ou outras pessoas do convívio repara isso e começa a falar, mas o toque, na verdade, você começa a ter sinais disso bem antes de se tornar uma coisa forte, né? Bem antes. O princípio é o mesmo, aquela coisa que eu estava falando, de você não olhar para você, de você não olhar para dentro de você. O Freud, né, ele vai relacionar o toque muito à repressão. A repressão dos seus instintos, porque a mania de limpeza, ela é muito simbólica. Vamos pegar, por exemplo, a mania de limpeza como um exemplo do toque. O que significa a pessoa ter que se lavar o tempo todo? Significa que ela, sendo bem psicanalista, né, que ela está com nojo do seu próprio corpo, da sua própria sexualidade. Então ela precisa se lavar. Por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro, qual a primeira coisa que ela faz? Ela toma banho daquela forma bem assim exagerada, ela quer se esfregar, ela quer arrancar aquela coisa do corpo dela, porque ela foi, como se diz, penetrada, possuída de uma forma que ela não queria, algo nojento para ela. Ela precisa se livrar daquilo. O toque, ele tem esse princípio também, né? A pessoa precisa se limpar daquela coisa, ela precisa tirar aquilo dela, né? Então está muito ligado à repressão sexual. Essa é a forma psicanalítica. O Jung, ele amplia um pouco mais isso. Ele dá um exemplo bem simples, que eu acho muito bacana, de um camarada que tinha toque. E esse camarada, ele foi procurar primeiro o Dr. Freud, né? Então, foi lá, o Freud fez um trabalho muito minucioso, né? Só que não resolveu o problema. Aí ele foi procurar o Jung, né? E ele levou todo o histórico do tratamento dele. O Jung leu com muita atenção, falou, nossa, foi feito um trabalho muito interessante contigo. Você vai falar, doutor, não resolveu, né? Aí o Jung começou a questionar sobre a vida dele. Conta um pouquinho da sua vida para mim, o que você faz na vida e tal. Aí ele falou, eu vou traduzir para nossa realidade aqui, tá? Que é mais fácil de entender. Eu no inverno vou para Campos do Jordão, no verão estou sempre no litoral norte, eu tenho uma vida confortável, tal, tudo que eu preciso eu tenho. Aí o Jung perguntou para ele, escuta, mas você trabalha? Não trabalho não. Eu falei, mas como que você consegue ter uma vida assim se você não trabalha, né? Aí ele falou, não, que tem uma professora aí, já é uma senhora, mas ela me banca, né? Então tudo que eu preciso ela paga pra mim e tal, e a gente tem aí sou amante dela e tal, né? E aí o Jung foi investigando, aí ele fez a seguinte interpretação para o cliente, né? E no livro está escrito mais ou menos nessas palavras mesmo. Ele falou, sabe quando você vai se livrar do seu toque? Quando você tomar vergonha na cara, arrumar um trabalho e se sustentar, porque isso é um castigo que o teu inconsciente está te dando, porque você está explorando uma pessoa indefesa. Então,
eu posso dizer para você assim, todo sintoma psíquico ele é uma forma de equilibrar e de compensar alguma coisa, né? Então, por isso, essa é a grande diferença da psicologia junguiana para a psicanálise. A psicanálise vai focar o quê? Na sexualidade. A psicologia junguiana ela vai ampliar a energia psíquica, a libido, como a energia da vida. E a vida ela precisa de equilíbrio. E você, para ser uma pessoa saudável, você precisa trabalhar, você precisa garantir o seu sustento. Como esse camarada, ele simplesmente passou por cima até da ética interna dele, o inconsciente dele gerou um toque para poder equilibrar, para poder castigá-lo, né? Então, não sei se deu para entender isso. Claro. Agora, o doutor, além dessa rotina que a pessoa começa a estabelecer, esse transtorno, ele não tem ele não para de evoluir, né? Ele sempre vai se tornando mais grave, ou ele estabiliza num determinado momento, ou não? Até inviabilizar. Ele vai se tornando mais grave. Por isso que é importante a psicoterapia, porque você precisa ver a origem desse transtorno. Por que ele disparou, né? Então, quando você vai fazer análise, o terapeuta vai, através da interpretação dos sonhos, através dos seus relatos, ele vai trazendo à tona o seu inconsciente. E aí você vai começar a entender as coisas que você não está conseguindo enxergar, né? As coisas que levaram você a ter um toque para poder se equilibrar. O que você tem medo, porque o toque, uma das coisas que dispara o toque é o medo, né? O trauma. Às vezes a pessoa passou por traumas assim terríveis, né? E ela começa a desenvolver um toque para se livrar daquilo. Para compensar, se proteger. Para se proteger, exatamente. Porque, aquilo que eu falei, né? Por exemplo, a questão sexual mesmo. A pessoa é muito reprimida sexualmente. Ela é ensinada que a sexualidade dela é algo nojento, é algo sujo. Aí a pessoa vai ficar... Toda vez que ela tem aquele impulso sexual, que é natural em qualquer ser humano saudável, ela precisa ter um comportamento para combater aquilo. O que ela vai fazer? Eu preciso me lavar para tirar essa impureza que está vindo de dentro de mim. Agora, doutor, além do tratamento da psicoterapia, também, nesses casos também existem medicamentos que podem ajudar o paciente? Existe. Por quê? O toque, ele dispara um grau de ansiedade muito grande na pessoa. Então, em casos extremos, é muito importante, às vezes, o psiquiatra administrar um ansiolítico. Se bem que aí tem um detalhe, tá? Falando de psicanálise e psicologia analítica de Jung, tá? Como que a gente trabalha? A gente trabalha muito com os sonhos da pessoa, né? Então tem um momento aí que a gente precisa tomar cuidado com o medicamento, porque muitas vezes o medicamento ele atrapalha a memória da pessoa. E quando a pessoa está com a memória atrapalhada, tá, ela não consegue se lembrar, por exemplo, dos sonhos. E o material onírico, o onírico é do sonho, tá? O material do sonho ele é fundamental para a gente entender o que disparou esse toque. Então, muitas vezes, eu costumo até conversar com os colegas psiquiatras para a gente fazer um trabalho em conjunto para administrar bem esses psicotrópicos para não atrapalhar o processo. Porque o toque também, como ele é algo assim que está denunciando de repente uma repressão, os mecanismos de defesa da pessoa resistem muito ali de encontro ao que está disparando aquele toque. Tá. Né? Então, tem que fazer um trabalho bem interessante. Eu prefiro, muitas vezes, orientar a pessoa a não tomar nenhum remédio. Ela vai ficar ansiosa, tal, mas na psicoterapia a gente tem outras alternativas para reduzir a ansiedade, como eu te falei da outra vez. Você tem yoga, você tem o Douyin, que está até lá no meu blog, né, explicando como é que funciona. Você tem a meditação, você tem outras práticas que reduzem a ansiedade e de uma forma natural
inclusive que até acaba levando a pessoa ao encontro do inconsciente dela e facilita mais. Mas às vezes tem casos que não dá para você simplesmente não administrar um remédio, né? Doutor, e nós estamos conversando aqui com o doutor José Pedro, psicólogo, que vem semanalmente aqui no programa falando do transtorno obsessivo compulsivo. Uma dúvida que me passou pela mente aqui, esse transtorno também acomete crianças, doutor? Sim, com certeza. E como identificar numa criança? Criança que fica fazendo coisas repetidamente, de forma exagerada. Crianças que toda hora querem se lavar. Crianças que têm essa necessidade de sempre fazer tudo organizadinho, daquele jeitinho, naquele lugar, naquela hora. Os rituais, né? Os rituais, exatamente. O toque é caracterizado por ritual. Você colocou o termo correto. Porque é normal nas crianças eles quererem uma rotina, tá? Até estou falando isso para as pessoas não tomar cuidado aí, para não confundir as coisas. É normal uma criança pedir para você contar a história para ela toda noite, ela assistir o mesmo desenho 10 vezes, isso aí é normal. Em crianças assim de 2 a 5 anos, isso aí é normal, é esperado. Agora, tem coisas que dá para você perceber que é exagerado, é muito exagerado. Se lavar demais, aquela coisa, e isso também, como identificar o toque? Ele vem sempre acompanhado de um grau de ansiedade. Você percebe que a pessoa ao fazer aquilo, ela fica ansiosa, né? Dá para perceber no jeito da pessoa. Uma coisa é você gostar todo dia de fazer a mesma coisa, outra coisa é você tem que fazer aquilo. Se você, por exemplo, aquela criança que ela gosta de dormir com o travesseirinho azul. Aí ela não tem o travesseirinho azul, ela passa a noite em claro. Isso daí demonstra um problema. Agora ela não tem o travesseirinho azul, você vai lá, conversa com ela, fica um pouquinho com ela, ela acaba se convencendo e dorme com o outro lá. Tudo bem. Ela vai até chorar, porque ela queria o travesseirinho azul. Mas não tem, ela conseguiu administrar aquela ansiedade. Agora, quando a pessoa não consegue, isso não é só criança, adulto também. Tem certas rotinas, certos rituais que se o adulto não fizer, ele se desestabiliza, né? Ele não consegue fazer mais nada. Doutor José Pedro, psicólogo e colunista aqui do Jornal da Terra, eu queria muito agradecê-lo pela participação mais uma vez aqui no programa, explicando para a gente o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, como as pessoas identificam, como podem ser ajudadas. Queria dizer que se as pessoas quiserem manter contato com o doutor, é só mandar um e-mail para onde, doutor? joseappedro@bol.com.br joseappedro@bol.com.br. O seu blog sobre psicologia é o jppsicólogo.wordpress.com, é isso, né? Exatamente. Você vê que eu já sou visitante lá já, viu? Já decorei o endereço já. É verdade. Só vou repetir aqui para o ouvinte, jppsicólogo.wordpress.com. Isso. Diga, só dizer uma coisa muito importante: toda vez que a pessoa se perceber com excesso de rituais, se perceber tendo a necessidade de ficar fazendo coisas repetidas vezes, procura um profissional, né? Porque se você procura uma psicoterapia antes que isso estiver te atrapalhando, fica mais fácil e mais rápido, como qualquer coisa na vida. Tudo que você procura se prevenir ou você cuida antes de se cronificar é melhor, né? E qualquer dúvida, manda e-mail pra gente, a gente esclarece mais. Se quiser mandar um caso pra gente analisar, né? Tudo a gente analisa, claro, dentro
dos limites possíveis, né, de um e-mail, e a gente está à disposição. Na próxima semana, doutor, o assunto vai ser transtornos alimentares, é isso, né? Exatamente. Eu coloquei isso de propósito nessa época do ano, porque o Natal tá chegando, né? É verdade. Aí já fica todo mundo... E depois vem a depressão natalina. Estou vendo que no seu roteiro de pautas, de temas que o doutor pretende abordar aqui e explicar para os ouvintes do Jornal da Terra, vem a depressão natalina. Eu confesso, não é depressão, né? Mas eu não gosto muito dessas musiquinhas de Natal, não. E não é por conta do gasto do final do ano, não. Não gosto mesmo, viu? Então, é porque é uma época que mobiliza muito o inconsciente coletivo, né? E por isso que eu trouxe essa questão da depressão natalina. Ela mobiliza muito, traz muitas essas questões. E uma coisa às vezes está até amarrada na outra. O transtorno alimentar e a depressão, não só natalina. Quando eu digo natalina, a gente entende Natal e Ano Novo, né? É verdade, uma época bem interessante. Acontece muito suicídio, acontece muitas coisas terríveis. Aí... É um período de balanço também, né, doutor? Tem muito isso também. Balanço, que é muito importante. E a gente, todos nós, em menor ou maior grau, somos muito severos conosco mesmos, né? Somos muito exigentes. Doutor José Pedro, psicólogo, sempre conosco aqui, semanalmente no Jornal da Terra. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana. Eu que lhes agradeço. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. São 5h41, esse é o Jornal da Terra, onde a sua cidade é nossa notícia. Conversamos com o Dr. José Pedro, daqui a pouco eu bato um papo com o Flávio Azevedo Limas, e agora vamos fazer aquele passeio, vamos continuar contando o que de principal aconteceu na região oeste da Grande São Paulo. A sua cidade é nossa notícia, Jornal da Terra. A Praça Central Anielo Granhano será palco no sábado, dia 7, da Ação Cultura Livre, Música na Praça. Os shows do Ação Cultura Livre terão entrada gratuita e contemplarão diversos estilos musicais como MPB, pop, hip hop, reggae e rock. No próximo sábado, dia 7 de dezembro, sobem ao palco da Praça Central os grupos Ativamente e Banca 2N, Banda F5, Banda Simbiose, Julião e Banda Evolução Dub Style. A realização deste projeto musical visa proporcionar aos artistas locais um maior reconhecimento do povo jandirense, um resgate histórico e cultural da cidade. As apresentações do Ação Cultura Livre Música na Praça integra as comemorações dos 50 anos da cidade de Jandira, que acontecerá no domingo, dia 8 de dezembro. A Prefeitura prevê apresentações nos finais de semana seguintes ao do aniversário, mas o calendário ainda não foi divulgado. A Prefeitura de Pirapora já apresenta resultados positivos e satisfatórios do programa Balcão de Empregos. Desde o início deste ano foram realizadas ações para intensificar a oportunidade de emprego à população de Pirapora, com a realização de visitas nas empresas solicitando vagas de emprego e criação de cadastro de pessoas à procura de oportunidade de trabalho. A parceria com a iniciativa privada se traduz em números importantes para o município, visto que de fevereiro até agora foram inseridas cerca de 800 pessoas no mercado formal de trabalho e foram contratadas, minimizando os problemas sociais enfrentados na busca por emprego. O programa tornou-se referência para as empresas de Pirapora e da região, tendo em vista que várias delas já realizaram a entrevista de trabalho na própria sede da Secretaria, facilitando o acesso para o munícipe, bem como propiciando a sua contratação neste momento. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h44, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E agora nós vamos falar de educação aqui no Jornal da Terra, com o nosso colunista de educação, o Flávio Azevedo Limas. Já está conosco aqui para conversar.
o Flávio, uma boa tarde para você. Eu queria começar falando com você a respeito da questão, segundo dados do Ministério da Educação, entre 2011 e 2012, nós tivemos um aumento de 16% de matrículas dos negros em faculdade. Nós vivemos aí, semana retrasada, Semana da Consciência Negra. Esse aumento dos 16%, essa evolução, se deve basicamente à política de cotas? Ela tem interferido e ajudado bastante? Ou tem alguma outra movimentação que pode estar interferindo nesse número de matrículas, Flávio? Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar mais uma vez nessa emissora que presta um excelente trabalho à comunidade. Então, um grande abraço a você e seus ouvintes. Flávio, houve ou não houve avanços na questão do negro no país nos últimos anos? Na verdade, a situação do negro no Brasil tem uma situação de dificuldade, embora muitas leis, né, de políticas compensatórias tenham sido aprovadas, mas se nós pegarmos os dados, né, ainda são muito aquém daquilo que o movimento negro pleiteia, né? Recentemente, no governo Lula, foi criada a lei de cotas nas universidades federais. Algumas universidades estaduais também optaram pela questão das cotas, mas você vê, por exemplo, no estado de São Paulo, isso não foi ainda definido. Então a questão de cotas não é uma política permanente, é uma política que visa você buscar estabelecer uma série de igualdade na oportunidade e principalmente na educação. Então nós estamos tendo avanços, sim. Foi aprovado o Estatuto da Igualdade Social no Senado há 2 anos atrás. Em Itapevi, em 2003, nós aprovamos a lei do feriado do Dia da Consciência Negra, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, todo dia 20 de novembro. Então alguns avanços estão ocorrendo, mas falta uma certa militância também, né? Ou seja, e se você pegar os dados, né, estatísticos, né, com relação à questão do emprego, da inserção no mercado de trabalho, a situação do negro é muito mais desfavorável com relação à situação dos brancos. Aqui no Jornal da Terra estamos conversando com o Flávio Azevedo Limas, nosso colunista de educação. Evidentemente que, Flávio, que essa questão precisa ser melhorada ainda. A situação do negro, ela ainda requer muita atenção do poder público. Você falou aí da questão das cotas, que no estado de São Paulo ainda, principalmente para universidades públicas, ainda não há uma adequação, uma adoção desse sistema de cotas. E no momento que a gente está vivendo, tivemos aí no final de semana a primeira fase do maior vestibular do país, que é o vestibular da FUVEST, e que não adota o sistema de cotas. Agora, vou insistir, segundo dados do Ministério da Educação, as matrículas dos negros nas universidades, e aí eu estou falando de universidade pública e privada, aumentou em 16% entre 2011 e 2012. Independente de ter-se muito o que fazer, e você acabou de falar na militância necessária, mas o sistema de cotas tem a sua responsabilidade nesse resultado, né, Flávio? Para além da questão das cotas, hoje você tem também o ProUni, porque o ProUni você não vai discutir cotas, né? Você discute a questão de você ter um programa de atendimento a jovens, principalmente egressos da escola pública, jovens pobres, e aí numa questão de cor, né? E esses jovens pobres estão entrando na universidade, e uma grande parte dos pobres são negros. Então isso muitas vezes justifica uma quantidade maior de negros nos últimos anos entrando na universidade, tanto por conta do ProUni, como por conta também das cotas. Mas a questão do projeto ProUni foi fundamental para que os pobres também tivessem a oportunidade de cursar uma universidade. Estamos conversando com Flávio Azevedo Limas, diretor da PUESP, e que é vice-prefeito da Itapevi. Aqui no Jornal da Terra fala de educação. Flávio, as faculdades hoje, a gente só dá uma observada, elas estão mais diversificadas, por assim dizer. A diversidade de raça, ela já está efetiva. Num olhar, a gente já percebe. O negro vem, né, até por conta desse aumento ano a ano, 16% de evolução nas matrículas nas universidades, a situação vem melhorando. Mas
ainda há preconceito. Quer dizer, o negro está chegando à universidade com maior consistência, em maior quantidade, em melhores condições, mas ainda há preconceito em relação ao negro nas universidades, né, Flávio? Na verdade, as faculdades particulares, ela não vê cor, né? Ela vê dinheiro, né? Como a maioria dos negros são pobres, é evidentemente menos negro na universidade. Ainda há um abismo muito grande, há uma diferença muito grande, né? Se você observar a questão dos médicos na cidade, gerentes de bancos, até professores, né? Você tem uma minoria de negros, e aí não só de negros, mas do próprio afrodescendente. Você tem, por exemplo, um dado assim importante, pega a Bahia, por exemplo, é um estado que 70% dos baianos são afrodescendentes, e apenas na Universidade da Bahia você tem apenas 30% de negros afrodescendentes e 70% de brancos. Então é uma distorção muito grande. Mas acho que a questão do negro é a falta de oportunidade. Quando você oportunizar a todos os brasileiros, né, ou seja, igualdade de condições, eu acho que isso você vai melhorar e melhorar muito. Então, acho que você aumentar em 12%, em 4% de um ano para o outro, isso é fantástico, isso mostra uma preocupação do governo brasileiro com a questão étnico-racial, né? Principalmente no que se refere a negros e índios. Então, isso para nós é fundamental, é uma grande mudança, uma revolução, e que quiçá um dia, que não demore muito, não vão ter essa questão de necessidade de cotas, né? Que todas as pessoas têm o direito de estudar, independente da sua cor ou da sua situação social. Verdade. O dia que esse país puder se regozijar de não precisar de sistema de cotas, é sinal que a situação está bem diferente. Agora, eu queria perguntar para você, né? Você negro e nordestino, evidentemente já viveu situação de discriminação, né, Flávio? Na verdade, não propriamente com relação à cor, mas com relação a ser nordestino, sim. Eu já sofri bullying, por exemplo, quando eu vim da Bahia para São Paulo, e a professora, muitas vezes nos primeiros dias de aula, perguntava o seu nome, cidade e estado de origem, né? Então, toda vez que eu falava que eu era nordestino e era baiano, havia um certo preconceito, as pessoas me olhavam de forma diferente. Então, tudo que acontecia na classe de irregular, era baianada, esse tipo de coisa. Claro que isso houve uma certa superação. Isso nunca, no primeiro momento, me atingia, mas depois não me atingiu mais. Então, para mim, foi também um aprendizado, né? Porque a gente combate de forma muito firme essa questão do preconceito e do bullying, até porque a gente já passou por isso, sabe como é duro você enfrentar a dificuldade, a desigualdade e principalmente a discriminação. Mas fora isso, tranquilo, eu nunca me invali de cotas, né? Sempre na faculdade ou nos cursos, eu nunca entrei por cotas, né? Procurei me esforçar ao máximo, né? Mas mesmo assim, eu sou a favor daqueles que têm dificuldade, né? Até por uma questão da educação que não teve e entrar por a questão de cotas, eu considero importante como forma de incluir pessoas, né? Mas nós queremos que daqui mais algum tempo não há essa necessidade, que todos tenham um ensino de qualidade, né? E que as pessoas têm que fazer disputa, né? Que a vaga seja estendida a todas as pessoas. Aqui no Jornal da Terra, nessa segunda-feira, estamos conversando aqui com o Flávio Azevedo Limas, diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, a POESP, vice-prefeito de Itapevi, e que fala de educação aqui no programa. É isso mesmo, Flávio. Infelizmente, estamos muito aquém do país que desejamos, né? Por isso que trabalhamos. E eu queria, evidentemente, agradecê-lo mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Terra, trazendo seu conhecimento a respeito da educação pública desse país. Não vejo nenhuma outra figura na região oeste da Grande São Paulo com a sapiência e o conhecimento da educação pública como você. É um prazer tê-lo aqui como colunista de educação do Jornal da Terra. Mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem, Flávio. Rodrigo, muito obrigado por mais essa oportunidade. A sua rádio, ela é importante. Quase toda semana eu encontro com pessoas na rua e que me parabeniza você e o seu programa, porque me viu falar sobre algum tema importante, principalmente se refere à educação, e elogiando inclusive o seu programa. Então, boa tarde e muito obrigado pelo espaço. 5h54, obrigado a você, Flávio Azevedo Limas. Fala de educação aqui no Jornal da Terra, semanalmente, sempre trazendo temas importantes da educação pública
do estado de São Paulo. E se você, de repente, tem passar alguma questão pela cabeça, alguma dúvida, quiser tirar também com o Cláudio, pode sim mandar o seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Antes de terminar o programa, deixa eu lembrar que amanhã, quinta-feira, é dia de promover saúde com o Dr. José Lima aqui no programa. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, também para o jt@jornaldaterra.com, e pode mandar pelo e-mail, esse jt@jornaldaterra.com. Além do e-mail, você tem à disposição a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. Você pode mandar por lá também sua pergunta. Se quiser mandar um SMS, um torpedo com a sua pergunta, o número do telefone para você mandar o seu torpedo é o 95610-5518. 95610-5518. Não esquece de dizer o seu nome, a cidade e fazer a pergunta para o Dr. José Lima. Na sexta-feira, a entrevista aqui com o pastor Reinaldo Mota, a principal liderança do Rede Sustentabilidade, hospedado no PSB, aqui na região oeste da Grande São Paulo. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti e o Som de Sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.